Caruaru gerou mais de 5 mil postos de trabalho de janeiro a novembro. Um dado a ser comemorado, já que a crise imposta pela Covid-19 trouxe diversos problemas. Mas será que essa tendência positiva deve se manter no próximo ano? A gente convidou para conversar com o Jornal da Cidade e os nossos ouvintes, o auditor fiscal do Ministério do Trabalho, Francisco Reginaldo. Bom dia, Francisco. Seja bem-vindo à Rádio Cidade. Essa é uma notícia boa para a gente encerrar o ano, né? Mais de 5 mil empregos gerados? Isso. Bom dia, Laís. Bom dia, ouvinte da Rádio Cidade. Bom dia a todos. Verdade. Vivemos num momento de pandemia, num momento de crise, mas Caruaru nunca gerou tantos empregos, só no mercado formal de trabalho, que é aquele com carteira assinada. Na verdade, essa reação, né, no crescimento de empregos começou lá em julho do ano passado, que coincide exatamente com o momento de reabertura, né, das atividades econômicas, né, das empresas, que até então estavam com restrições de funcionamento. De lá para cá, os números de empregos só crescem, recuperando, né, os empregos perdidos, né, no início da pandemia, que foi lá no início de março. Então, para vocês terem uma ideia, no mês de março e abril, esses 2 meses juntos, eles desativaram aqui em Caruaru, no mercado formal de trabalho, mais de 4 mil postos de trabalho. Com o processo de recuperação, com o processo de reabertura das empresas, né, um reaquecimento da economia, esses postos de trabalho que foram desativados no início da pandemia, começaram a ser recuperados. Tanto é verdade que nós, agora em 2021, como foi dito aí no início da matéria, são mais de quase 5.500 postos de trabalhos gerados, criados, quebrando recordes, né? Você tem a ideia, o recorde que nós tínhamos em termos de geração de emprego aqui em Caruaru, ele é de 2010, quando o ano inteiro, né, foram criados 4.074, e agora de janeiro até novembro, ainda falta ser medido, divulgado os números de dezembro, até agora nós geramos aqui quase 5.500 postos de trabalho, superando o recorde de 2010. Isso é muito importante, né, para os trabalhadores aqui de Caruaru, para a região, porque mostra a força da economia local, né, e essa tendência deve permanecer ao menos até dezembro, quando a gente fecha e encerra o ano. Mas isso é muito importante. Vivemos numa crise de emprego ainda, é verdade, mas nunca se gerou tantos postos de trabalho, né, mesmo nesse cenário de pandemia. Creio que os fatores determinantes para que esses números se apresentassem positivos é justamente, como disse no início, processo de reabertura. Teve a questão, nesse período, do pagamento do auxílio emergencial. Nós tivemos também o programa de suspensão de contrato de trabalho, de redução das empresas. Então, todos esses fatores foram determinantes para que a economia voltasse a reaquecer, né, e com reflexo na geração de empregos. E também importante, né, nessa reta final de ano, nós temos aí também os empregos temporários, que são muito comuns nesse período. Então, tudo isso, né, foi importante para que essa tendência de alta, para que esses números se apresentassem de uma maneira tão positiva como vem se apresentado. Auditor, é justamente essa a minha pergunta, mas para o cenário do ano que vem, 2022, que se aproxima, já que estamos na última semana do ano, essa tendência de geração de vagas de trabalho, ela pode ser seguida também para o ano que vem? Olha, importante, fundamental demais a sua pergunta. O primeiro ponto é que a gente já disse aí que em dezembro, né, essa tendência de alta deve continuar. Normalmente nos 3 primeiros meses do ano, há queda justamente no nível de emprego. Geralmente na verdade, se demite mais do que se contrata. Então é muito comum, por quê? Porque justamente se encerram os contratos temporários, tem a questão do ajuste dos estoques nas empresas, dos estoques de emprego. Então é muito comum, né, nesses 3 primeiros meses do ano, né, que coincide com as férias escolares, é muito comum justamente, né, os números de demissões
sejam maiores que o número de admissões, então naturalmente há fechamento de portos de trabalho. Isso é muito comum. Agora, geralmente, né, a partir de abril, né, com o crescimento da economia, né, com o volume de vendas no varejo, né, com a questão da produção na indústria, geralmente se começa a retomar, esses números começam a crescer depois de março. No entanto, né, a gente tem visto aí a questão, né, dos juros altos, né, da inflação que vai passar de 2 dígitos. Vamos viver um ano político também, né, que vai ter eleição. Então, a gente tem que avaliar como é que o mercado de trabalho vai se comportar. Então, assim, é muito prematuro a gente informar nesse período que essa tendência de alta vai continuar, porque, como disse, né, a inflação já vai ultrapassar os 2 dígitos, nós temos juros altos, então tudo isso compromete a questão dos investimentos. A gente tem que avaliar, porque vai ser um ano diferente. Há muito tempo a gente não tinha, né, uma política de juros tão altos. A inflação também, até então, estava controlada, mas nesse momento ela está se apresentando, né, com 2 dígitos, então é muito preocupante. Esse crescimento de 2021 é para ficar na história. Por quê? Porque justamente, como disse exaustivamente, houve aquela febre de consumo, né, as empresas até então estavam fechadas, então todos os seus estoques foram esvaziados justamente por essa demanda de consumo. E que normalmente, como disse, né, a partir de janeiro esse consumo cai, né, e aí com reflexo na baixa dos empregos. A gente tem que avaliar, como disse, né, como é que o mercado vai se comportar depois de março, porque justamente nós vivemos um momento diferenciado de inflação alta, de juros altos, então a gente tem que avaliar para a gente dar um comentário. Mas que bom seria que a gente continuasse com essa tendência de alta. Francisco, e desses mais de 5 mil postos que foram abertos, né, nos 11 meses do ano, nos últimos 11 meses, quais foram os setores que mais se destacaram e mais empregaram ao longo de 2021? Justamente, Laís, aqueles setores que mais foram afetados na pandemia, que foi o setor de serviços, o setor do comércio também, e nesse momento de crescimento, né, do número de empregos, né, de janeiro até novembro, quase 5.500, o setor que mais se destacou foi o setor de serviços, que envolve a questão de hotelaria, dos bares, dos restaurantes, o setor de entretenimento de uma forma geral. Então, esse setor que foi afetado, que desativou bastante lá atrás, no início da pandemia, ele, até o momento, da ideia das quase 5.500 vagas criadas, né, o setor de serviço, ele está colaborando com mais de 1.900 postos. Aí você também tem o setor do comércio também, que também quase 1.500 postos de trabalho. Então, todos os setores foram beneficiados, mas fundamentalmente, preponderantemente, os setores que mais contrataram, né, foi o setor de serviço, seguido pelo comércio, e aí vem a indústria, e até a construção civil, ela foi bastante, né, foi um setor bastante beneficiado com essa geração recorde, né, de empregos aqui da nossa cidade. Perfeito. Olha, a gente agradece muito, Francisco, por essas informações, por destrinchar, né, os dados do CAGED, né, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. A gente torce que a gente se recupere e que 2022 a gente gere muito mais que 5 mil empregos. Muito obrigada, viu, Francisco? Obrigado, amigos, e obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Perfeito. Então tá aí, gente. A gente ouviu o Francisco Reginaldo, que é auditor fiscal do Ministério do Trabalho aqui em Caruaru, falando aí sobre a geração de empregos. Foram mais de 5 mil postos nos últimos 11 meses gerados aqui em Caruaru.